Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Fett, eu sou aqui da Cedro Jurídico e essa é a nossa nona aula do curso completo de Direito do Consumidor voltado para o exame de ordem, no qual a gente está analisando desde o primeiro e vai até o último artigo do CDC. Já deixa um like para ajudar a gente, manda esse conteúdo para quem também vai ser auxiliado por essas aulas. Hoje a gente vai continuar tratando do tema da responsabilidade civil de consumo, porque a gente vai entrar na questão dos vícios do serviço, que é um tema que está lá essencialmente nos artigos 20 a 22 do Código de Defesa do Consumidor. Quando a gente fala de vício do serviço, a gente vai começar tratando essencialmente do vício de qualidade do serviço, que é aquele que torna o serviço impróprio para a finalidade que razoavelmente dele se espera. São três tipos de vício de qualidade, segundo o código. Esse serviço ou ele vai ser inadequado, ele vai ser impróprio à finalidade que ele se destina, ou ele vai ter o seu valor diminuído por conta do vício, ou vai existir uma disparidade, um descompasso entre aquilo que o fornecedor promete para o serviço e aquilo que efetivamente entrega. Então você imagina como exemplo que num serviço de transporte o fornecedor garanta que haverá ar-condicionado ou que vai ter exibição de filme durante o transporte. Só que quando chega no serviço em si, isso não é fornecido. É um vício de qualidade porque tem um descompasso entre a oferta e o que é efetivamente prestado. Quando a gente fala do vício do serviço, existindo o vício do serviço, o consumidor ele vai ter três alternativas ao seu dispor, sendo que o consumidor aqui, no vício do serviço, pelo artigo 20, ele tem direito de exigir isso de imediato. Ele não vai poder, o fornecedor não vai poder ter um prazo de 30 dias lá do artigo 18, do vício de qualidade do produto, para reparar. Significa então que o consumidor ele vai poder pedir ou a reexecução imediata desse serviço, ou ressarcimento da quantia paga com atualização monetária e perdas e danos, por exemplo, dano moral, caso exista, ou abatimento proporcional do preço, por conta do vício do serviço. Se houver a opção pela reexecução do serviço, o fornecedor ele vai ter o direito de mandar um terceiro executar em benefício do consumidor. Só que essa execução a cargo de terceiro ela é feita por conta e risco do próprio fornecedor. E lembrando que essa escolha ela vai ser sempre do consumidor e nunca do fornecedor, porque é um direito do consumidor escolher entre uma dessas três opções. Aqui vale um comentário sobre os profissionais liberais. Quando a gente estudou lá o fato do serviço, lá no artigo 14, parágrafo 4º, a gente lembra que o profissional liberal ele tinha responsabilidade subjetiva, ou seja, lá dependia de culpa. Mas quando a gente fala do vício do serviço do profissional liberal, a responsabilidade ela continua sendo objetiva, porque o artigo 20 ele não traz essa exceção. Já no artigo 21, a gente vai ter uma questão sobre os serviços de reparação. O Código de Defesa do Consumidor ele teve o cuidado para dizer que no serviço de reparação de qualquer produto, o fornecedor ele tem a obrigação de utilizar componentes que sejam originais, adequados e novos, ou componentes que mantenham as mesmas especificações técnicas do fabricante. Essa é a regra do artigo 21. Só que o próprio artigo 21 ele permite, por óbvio, que o consumidor dê uma orientação, autorize o inverso para o fornecedor do serviço de reparo. Então, se o consumidor for informado ou assim escolher, ele pode optar que sejam utilizadas peças, por exemplo, paralelas, como se chama, ou que ainda seja feita alguma modificação no seu produto. Imagina então que um dono de um automóvel vai numa loja especializada, ele troca um sistema de som, ou troca um jogo de rodas ou algo do tipo. Isso é possível, repito, desde que seja informado para o consumidor ou que ele escolha dessa forma. E o código ele não traz expressamente sobre o vício de quantidade do serviço, mas a doutrina fala que é possível aplicar sem problemas o artigo 19 do CDC, que trata do vício de quantidade do produto, para a aplicação de um vício de quantidade do serviço. Então imagina que um consumidor ele vai e contrata uma reforma, ou seja, um serviço de reforma de 3 poltronas ou 3 cadeiras que tenha na casa dele. E aí o fornecedor, por qualquer razão, entrega apenas 2 dessas 3 poltronas. Não tem nenhum problema na execução do serviço nas 2 poltronas, só que faltou uma. É claramente um vício de quantidade. E aí o consumidor ele também vai ter a sua disposição e a sua escolha, ou o abatimento proporcional do preço, ou a complementação do serviço, no nosso exemplo, a feitura da reforma da cadeira faltante, da poltrona faltante, ou a restituição imediata da quantia paga. O artigo 22 do Código ele vai tratar da questão do serviço público. Se vocês lembram, em algumas aulas passadas a gente comentou que o serviço público, quando o Código de Defesa ele vai tratar do serviço público, ele vai tratar essencialmente do serviço público que é individualizado, que a doutrina lá do direito tributário chama de ut singuli,
que é aquele que é remunerado por preço público ou tarifa, e a contratação dele é facultativa justamente porque essa natureza da tarifa, do preço público, ela é contratual. O exemplo mais claro que talvez eu possa dar é do transporte público, seja o metrô, o ferroviário ou mesmo o urbano em geral, o ônibus, por assim dizer. E o artigo 22 do CDC, ele traz regras para os serviços públicos. Ele determina, ele obriga que o serviço público ele seja adequado, eficiente, seguro, e ele fala mais, ele fala que os serviços essenciais eles devem ser contínuos. E aqui tem alguns desdobramentos interessantes. O primeiro deles é que o Código de Defesa ele propositalmente não define o que é um serviço contínuo. Aqui, mais uma vez, o Código de Defesa ele usa uma cláusula aberta para que, caso a caso, seja determinado o que é um serviço essencial. Em determinada circunstância, o que será um serviço essencial. E diante desse contexto, diante desse cenário, a doutrina e a jurisprudência eles acabaram encontrando um parâmetro na própria legislação brasileira, na própria lei brasileira, que é a lei de greve. A lei de greve, que é a lei 7.783 de 1989, no artigo 10 ela vai definir o que são atividades essenciais para fins de greve, que esse conceito, como eu disse, é utilizado aqui no Código de Defesa para definir o que são serviços públicos essenciais. Que são aqueles serviços inadiáveis para a sociedade, porque a falta desse serviço coloca em risco a própria sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. E lá nesse artigo 10 você vai ter uma definição de 10 serviços, são 10 incisos em que são apontados inúmeros serviços. Eu dou alguns exemplos para vocês. O tratamento e abastecimento de água, a compensação bancária, a distribuição e comercialização de alimentos ou remédios, assistência médica hospitalar, produção de energia elétrica, gás e combustíveis, dentre outros. E além disso, como eu disse, isso é uma cláusula aberta do código e permite uma interpretação ampliativa, que caso a caso seja possível verificar um serviço que seja essencial a depender das circunstâncias daquele consumidor, daquele caso concreto. E vocês devem reparar agora, eu acabei de falar, que o serviço público essencial ele tem que ser contínuo pelo artigo 22 do CDC. Isso já gerou muita controvérsia na doutrina e na jurisprudência, porque alguns, a partir dessa parte final do artigo 22, entendiam que o serviço público ele jamais poderia ser interrompido, até mesmo em relação àquele usuário que não pagasse. Então imagina uma pessoa um consumidor, uma pessoa que não paga um serviço de energia elétrica, de gás ou de água, e aí por conta do artigo 22, houve já quem entendesse que esse serviço não poderia ser interrompido. Essa posição, essa corrente doutrinária ela não é mais aceita, porque já há algum tempo o STJ, com base também em boa parte da doutrina, entende que é possível interromper o serviço, ainda que essencial, do consumidor inadimplente, ou seja, do consumidor que não paga pelo serviço. Isso porque a própria lei de concessão de serviço público tem uma previsão expressa dessa, e a lógica é que um sistema complexo e que atende a toda uma sociedade não pode ser onerado, não pode ser sobrecarregado porque um dos consumidores decidiu não pagar a conta de luz ou de gás ou de energia elétrica, enfim, de um serviço que seja essencial. Agora, se é possível, de acordo com a jurisprudência, a interrupção desse serviço essencial, isso não pode ser feito de qualquer forma. A própria jurisprudência, essencialmente o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, traz alguns parâmetros para que isso aconteça. Então, até porque isso está na própria lei de concessões, a interrupção do serviço essencial ela tem que ser precedida de uma notificação prévia para o consumidor. O consumidor ele tem que estar sendo notificado que ele está em débito e de que, se ele não pagar, vai ocorrer a interrupção, vai ocorrer o corte desse serviço. A segunda posição que o STJ traz é que é possível a interrupção por razões de ordem técnica ou por segurança das instalações. Eu acho que isso é muito fácil de visualizar, por exemplo, na energia elétrica, que é um serviço que envolve muito cabeamento. É possível a interrupção para manutenção, desde que tenha notificação prévia. Por outro lado, vai ser impossível o corte, mesmo que a pessoa esteja devendo, seja inadimplente, caso envolva a saúde ou a integridade física do usuário. Então imagina um serviço de energia elétrica para uma pessoa que passa por um tratamento médico na sua casa. Mesmo que ela não pague essa conta há muito tempo, tenha uma dívida muito grande, não vai ser possível interromper o serviço dessa pessoa. Será possível o corte de energia elétrica das pessoas jurídicas de direito público, desde que isso não atinja unidades essenciais da população, de serviços essenciais. Então, órgãos públicos podem ter a energia cortada? Podem, desde que não sejam unidades essenciais.
Esse também é um conceito que você tem que preencher caso a caso, mas acho que um exemplo que a gente consegue visualizar muito bem. Imagina uma delegacia de polícia sem energia elétrica ou sem água. Não é possível, mesmo que seja inadimplente, o Estado que arcaria com esse serviço. E, nessa mesma linha, hospitais e unidades de saúde não podem ter interrupção. O débito, para que seja possível a interrupção do serviço, ele tem que ser sempre atual, ou seja, ele tem que ser relativo àquele mês do consumo, ou de 1 ou 2 meses anteriores, ele nunca pode ser um débito de muito tempo. Ele tem que ser sempre um débito relevante, ele não pode ser um débito irrisório. Pequenos valores não autorizam a interrupção do serviço, porque no conflito, na ponderação desses interesses, prevalece a continuidade do serviço público. E esse débito ele não pode recair sobre um outro imóvel senão aquele que originou o débito. Então eu explico. Imagina que um consumidor ele tem 2 imóveis e aí num desses imóveis ele não paga as contas dos serviços essenciais, por exemplo, uma conta de água ou de luz, e aí no outro imóvel ele paga perfeitamente a conta de água ou de luz. Não pode que a concessionária não vai poder cortar em relação àquele segundo imóvel no qual as contas estão sendo pagas regularmente. O corte ele é sempre relativo ao bem, ao imóvel que deu causa ao inadimplemento. E agora a gente vai tratar então de algumas regras finais sobre a responsabilidade civil de consumo para enfim encerrar esse tema, que estão lá nos artigos 23 a 25 do Código de Defesa do Consumidor. Algumas delas a gente já repetiu bastante durante as aulas, mas é um desfecho para que a gente não deixe nenhum artigo em branco sem comentar. A primeira delas está no artigo 23, que fala que o desconhecimento pelo fornecedor dos vícios do seu produto ou do serviço não tiram a sua responsabilidade. Então a ignorância, como o código usa, e a ignorância no direito civil ela tem esse sentido de desconhecimento, muitas vezes, quando a lei trata essa expressão, ela não exime, porque a responsabilidade ela vai ser objetiva, ela acontece independentemente de culpa e saiba ou não, portanto, o fornecedor da existência do vício. Lá no artigo 24 vai falar que a garantia legal de adequação, ou seja, a garantia legal, que é um tema que a gente vai começar a tratar nas próximas aulas e vai avançar por tantas outras aulas, ela não pode ser excluída por cláusula contratual, ela não pode ser excluída por convenção das partes, porque ela decorre da própria lei e, inclusive, ela independe de um termo expresso, ou seja, ela independe de uma cláusula contratual para que ela exista, essa garantia legal, em favor do consumidor. Nessa mesma linha, o artigo 25 caput vai dizer que anula qualquer cláusula contratual que diminua ou exclua a responsabilidade do consumidor por vícios ou defeitos do produto ou do serviço. Enfim, a última regra que vale menção aqui é do 25, parágrafo 1º, fala que a responsabilidade é solidária caso exista mais de um fornecedor responsável pelo vício ou defeito do produto ou serviço. E aí você vai ter que lembrar daquelas exceções que a gente tratou nas outras aulas, nos casos em que não há uma responsabilidade solidária mais específica de um ou alguns fornecedores. Eu vou deixar algumas súmulas para vocês sobre esses temas aqui na descrição do vídeo e na próxima aula a gente vai começar a tratar da prescrição e decadência. Valeu, pessoal!